Amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bom, graças a Deus. Só não tô melhor porque tô longe de vocês, né? Tenho tanta saudade de brincar com vocês, de dar aula, principalmente na hora do intervalo, que a gente jogava futebol de vez em quando, né? Porque o tio não pode estar jogando muito porque tem um problema no joelho. Mas sempre que dava, o tio brincava com vocês. Quando não dava, o tio ficava olhando vocês brincar e se divertindo do mesmo jeito, né? Mas se Deus quiser, logo logo isso tudo vai passar e nós voltaremos à nossa rotina normal, né? Pedir pro Papai do Céu para isso passar logo, pra gente voltar a ter a nossa vida de sempre, ok? Hoje, dando seguimento às nossas aulas de meios de transportes, a gente vai falar um pouco sobre os meios de transportes ferroviários, tá? São um dos mais importantes meios de transportes que já existiram. Por quê? Porque foi a partir deles que a gente teve o meio de transporte terrestre principalmente, tá bom? Então, o que significa? Significa meio de transporte ferroviário, significa aqueles meios de transportes que andam em cima sobre, né, uma linha férrea, tá? Uma linha de ferro no chão, ok? Porque pelo alto peso deles, eles têm que andar sobre essa linha de ferro, senão eles afundam na terra, tá? Eles transportam pessoas e cargas, ok? Eles estão entre os mais antigos também. Todos que o tio vai falar que é os mais antigos, né? Mas esse também, ele está entre os mais antigos. Por quê? Porque lá no início dos séculos, antes de existirem carros, né? Logo depois das carruagens, vieram esses veículos, tá? Eles surgiram entre o século XVIII e o século XIX. O que significa isso? Século XVIII, lá pelos anos de 1700 e pouco, 1800 e pouco, até 1900 e pouco, eles começaram a surgir, ok? Eles vieram depois de uma revolução que teve na Europa, tá? Que os trabalhadores se juntaram lá e fizeram uma revolução para melhores salários, carga horária, essas coisas assim, tá? É a Revolução Industrial, tá? Então, resumindo, eles vieram nessa época, ok? Essa época foi quando inventaram as máquinas têxteis, tá? As máquinas de fazer tecidos, porque até aquela época era tudo feito à mão, ok? Aí inventaram essas máquinas que fazem tecidos e as locomotivas a vapor, ok? Então isso surgiu lá na Europa, tá bom? As primeiras locomotivas, elas eram bem lentas. Elas chegavam no máximo a 70 km por hora. Por que o tio fala que isso é bem lento? Porque hoje em dia, trens de cargas, né? O tio tá falando de trens de cargas. Eles podem atingir até 250 km por hora, ok? Aí existe também o caso daqueles trens de passageiro, que são os trem-balas, que dizem que chega até 900 e poucos quilômetros por hora, né? Mas isso é um caso à parte, isso é uma coisa mais rara, não é muito comum de se ver, tá bom? Elas são usadas até hoje em dia por todo o mundo, tá? Principalmente para transporte de material pesado, como minérios. O que são minérios? São pedras, são metais, tá? Tirado de usinas, assim. Ali pro lado de Minas a gente vê muito isso, ok? Porque eles são muito pesados, então só os trem mesmo para conseguir carregar. Transportes agrícolas, fertilizantes, tá bom? Apesar de ser um meio de transporte mais antigo, ele ainda demanda um alto custo, principalmente na construção das suas linhas férreas. Se vocês perceberem, aqui em Goiás mesmo, tem muito lugar que eles começaram a construir até hoje, depois de muitos anos, ainda não terminaram, porque é um custo muito alto, tá bom? E por isso os transportes ferroviários estão sumindo, estão deixando espaço para os transportes terrestres, para os caminhões, para as carretas, essas coisas, tá bom? Vocês sabem diferenciar trem, metrô, de bondinho, de Maria Fumaça, de locomotiva, né? Então eu te vou explicar cada um deles o que significa. Então é o seguinte, todos a gente pode classificar como trem, tá? Trem são todas essas características juntas, ok?
O metrô, ele é um tipo de trem que ele só circula nos centros urbanos, em cidades grandes principalmente, ok? Então, em cidades pequenas e interior, a gente não vai ver o metrô circulando, tá? Então esse é o metrô. Bondinho é como se fosse um mini trem bem pequeno, também não é do tamanho do que eu tô mostrando aqui não, mas é do tamanho de um, sei lá, menor que um ônibus um pouco, tamanho de uma van, tá? E eles eram muito usados no passado, no transportes dentro das cidades, ok? Eles eram conduzidos por via elétrica, então eles eram transporte elétrico. Por que o tio fala eles eram? Porque eles estão bem raros hoje em dia, tá? Ainda existe bastante deles para fora do Brasil, principalmente na Europa. Mas no Brasil a gente vê muito pouco dos bondinhos ainda funcionando, ok? Então é isso. E a Maria Fumaça... Não, então vamos lá, vamos partir agora para a locomotiva para vocês entenderem melhor a Maria Fumaça. Locomotiva é aquela parte da frente do trem, vocês vão ver aqui na imagem aqui em cima, tá? Tudo isso que eu te tá falando tá aparecendo na imagem aqui para vocês ficarem familiarizarem mais fácil. Então a locomotiva é aquela parte da frente do trem, ok? Então o vagão é aquela parte onde coloca a carga, aquela extensão enorme. Não sei se vocês já viram no interior eles passando, demora para passar, por quê? Porque eles são muito grandes, né? Às vezes tem mais de 20 vagão atrás, então é bem longo, tá bom? Então a locomotiva é a parte da frente e o vagão é a parte de trás, tá? Isso eu tô falando de transporte de carga, ok? Maria Fumaça, ela é um tipo de locomotiva que ela funciona através do vapor, ok? Ela tá muito rara hoje em dia. Hoje em dia a maioria dos trens elas já funcionam através de combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis? Gasolina, diesel, álcool, tá bom? Então a maioria dos trens hoje em dia já funciona através desse tipo de combustível. Ok, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que o tio pode passar. As diferenças são essas. Agora nós vamos cair nas coisas. Agora nós vamos para o nosso inglês, tá? Deixa eu arrumar aqui o caderno. Então é o seguinte: meios de transportes ferroviários, a gente se escreve raio transporte, tá? Mas se lê rail transporte, ok? Trem, a gente se escreve train, se lê train. Legal, né? Metrô, isso aqui é uma palavra que vocês conhecem muito, com certeza. Vocês comem muito lá, né? Subway. Se escreve... Esses eu tenho certeza que vocês sabem até escrever. Então se escreve subway e se lê subway, ok? Passageiro. Passageiro se escreve passenger e se lê passenger, ok? Linha férrea se escreve railway e se lê railway, tá? É só dar uma enroladinha na língua. Estação, que é a estação de trem, se escreve train station e se lê train station, ok? Então é isso aí. A próxima aula nós vamos fazer a parte prática disso, tá? Então nós vamos fazer o nosso trem. O que nós vamos precisar? Nessa aula sobre transportes fluviais, o tio falou da caixa de leite, a gente não usou, tá? Mas não tem problema, vai guardando, vai juntando rolinho de papel higiênico, aquele que fica no final, tá? Tampinha de garrafa, essas coisas, tudo que vocês conseguirem juntar, vocês vão juntando que nós vamos precisar. Mais especificamente para o nosso trem, nós vamos precisar de caixa de leite, tampinha de garrafa, palito de dente, canudo de plástico, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Material reciclável é isso. Aí tem tinta, tem cola, tem fita, essas coisas. Tá bom? Gostaram? Curiosidade bacana, né? Eu adoro história. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui! Vou correr atrás do meu trem. Espera aí, trem!